Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com as cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Somente até aqui. O que acabamos de ler é um retrato da atuação do inimigo na vida de uma pessoa. O Senhor Jesus deixou claro que o diabo vem para matar, roubar e destruir. O diabo agiu na vida desse homem de maneira avassaladora. O diabo matou suas esperanças, roubou sua família, destruiu sua vida, sua dignidade, arrebentou com tudo. Mas, como Deus tem projeto, e projeto de Deus não dá errado, e projeto de Deus não naufraga, e projeto de Deus o diabo não impede, e o diabo age até onde Deus permite, o Senhor tem um grande projeto na vida desse homem, e Jesus transformou a vida dele. Jesus veio para trazer vida e vida com abundância, e eu pergunto, você crê que o Senhor tem poder para agir também na tua vida, na tua casa, e operar com poder e glória, e operar maravilhas? Você crê nisso? Crê também que o Senhor vai falar conosco? Então coloca a tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos lá para o Senhor e para a sua palavra. A melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica, abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Então agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí caneta e papel, tome nota de tudo que vai aprender, amém? Traga sempre papel, caneta, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem obrigação de conhecer a palavra de Deus. Muito bem, nos diz o Evangelho que o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras das trevas, para desfazer as obras de Satanás. Até a vinda do Senhor Jesus, nós não vemos no Antigo Testamento, por exemplo, alguém expulsando demônios. Nós não vemos nenhum profeta, rei, sacerdote expulsando demônios. Não, nós vemos no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus expulsando, repreendendo, e diversas vezes. E se você ler aqui o Evangelho de Marcos, você vai achar dezenas de vezes em que o Senhor expulsa demônios. E ele mesmo diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Nós estamos em meio a uma batalha espiritual. E o inimigo da nossa alma é implacável, é sem misericórdia, e está determinado a acabar com a nossa vida, a destruir a nossa paz, a nossa alegria. Ele quer destruir a nossa família, ele quer acabar conosco. Mas ainda que ele se levante, maior é o Senhor que está conosco para nos guardar e nos livrar e nos abençoar. Muito bem, Jesus estava em Cafarnaum, e aí ele diz aos discípulos, vamos passar para o outro lado do mar da Galileia. E o outro lado era uma região chamada Decápolis, uma região de 10 cidades. E nessa região eles vão aportar numa província chamada Gadara. No meio da travessia houve uma tempestade, Jesus estava exausto, dormindo, e os discípulos apavorados clamam por ele. Ele libera uma palavra, e 2 palavras ele resolve a tempestade. Ele disse ao mar e ao vento, cala-te, aquieta-te, e a tormenta se tornou em bonança. Muito bem, eles chegam lá do outro lado.
Jesus vai lá ao outro lado, numa região em que era habitada por gentios. Gentil na Bíblia é gente que não era judeu, era gente de outra nação. Ele está deixando claro, a salvação é para todos, é para todos. Muito bem, ele vai lá, ele tem um propósito a executar. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na tua família, Deus tem planos e projetos para você e para a tua casa. Acredite nisso, não perca a esperança, não deixe o diabo roubar a tua fé, não deixe o diabo matar a tua esperança, não deixe o diabo destruir tua perspectiva, mas acredite, o Senhor tem projeto para você e para a tua casa, Ele tem milagres e maravilhas para realizar. Muito bem. Quando Jesus chega lá do outro lado, acabamos de ler o texto que diz que vem a ele um homem com a vida literalmente destruída em todos os aspectos. Em primeiro lugar, o texto nos diz, no versículo 3, que o homem morava. Onde é que era a morada dele? Está aí no versículo 3. Tinha a sua morada nos sepulcros. Sepulcro, você sabe que é cemitério, não é? No cemitério, o que é a representação de um cemitério, minha gente? Representa a morte, não é? Ou alguém vai passear no cemitério? Geralmente a gente passeia no parque, não é verdade? O final de semana, um exemplo, não sei se você já foi, eu já fui com os meus filhos, vamos no parque, não é? Na caminhada, brincar, não é? Você vai passear no parque. Cemitério você não vai passear. Cemitério é quando, não é? Falece lá um parente, falece um amigo, alguém, você vai em caso de sepultamento, não é verdade? E olhe lá, por exemplo, alguns vão, dia de finado. Lembrando, amados, no dia de finados é o dia, é a data em que as floriculturas arrebentam de vender. Vendem muito. Agora pare e pense comigo. O que adianta levar flor para quem nem sequer vai ver que você levou a flor? Essa semana morreu o sobrinho de uma obreira, de um evangelista aqui da igreja, e ela estava me contando que o irmão dela e a cunhada ainda não conhecem a Deus, não conhecem a palavra, não conhecem a Cristo ainda. E é muito dolorido, porque foi uma morte assim repentina, uma vez que o rapaz, 42 anos, novo, estava em casa, não tinha doença, não tinha enfermidade, não tinha nada, dormiu e não acordou. Como se explica isso, não é? Do ponto de vista humano, do ponto de vista da ciência, não é? Ainda que se diga que foi um mal súbito, ainda que se diga alguma coisa, simplesmente Deus o levou. E ela estava me contando que no momento do velório, a cunhada dela, mãe do defunto, aos prantos dizendo: eu devia ter cuidado mais de você, eu devia ter feito isso e aquilo, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Mas o que adianta dizer depois que morreu? Diga que ama enquanto está vivo, dê flores enquanto está vivo, almoce junto, coma junto enquanto está vivo, visite enquanto está vivo. Depois de morrer não adianta dizer: como eu te amo. Vai ouvir? Depois que morreu, está aqui a coroa de flores, está aqui as rosas, aqui. Vai adiantar? Não vai adiantar, querido. Mas voltando aqui, sepulcro então representa a morte. Esse camarada aqui morava no sepulcro, morava no cemitério. O diabo conseguiu destruir os relacionamentos familiares dele. Ele não mora mais numa casa, ele não tem mais uma família. Há muito tempo que ele já perdeu a sua vida social, o seu convívio. Deixa marcadinho aqui que já voltamos. Vai em Lucas 8. Lucas capítulo 8, o texto diz que há muito tempo, não diz quanto tempo exatamente, quantos dias, meses, anos. Lucas 8, versículo 27, o texto nos diz que quando desceu para a terra, saiu lá ao encontro, estou lendo Lucas 8, 27, vindo da cidade um homem que desde muito tempo, quanto tempo? Muito, não é? Quanto você acha que é muito tempo? 2 dias? 10 dias? 1 mês, alguns anos, não é? Depende. Mas o diabo destruiu o convívio familiar. Olha aqui para mim. Nos nossos dias, conheço casos de pessoas que por causa de bebida, outros por causa de droga, a família não aguentando mais, colocou para fora de casa. Conheço casos de gente assim. Conheço casos de gente que começou a furtar as coisas de casa para trocar por droga.
E a família, não aguentando mais, colocou para fora de casa. Colocou para fora, não é? A Bíblia não diz se era o caso desse, mas se nos nossos dias isso acontece, não é? Esse homem estava possesso de demônios. E Satanás conseguiu tirá-lo de casa, tirá-lo da sua família, e ele foi morar no sepulcro. Ele foi morar no cemitério. A vida dele era uma vida de sofrimento, de dor, de angústia. Ele não tinha mais o convívio social. Queridos, Deus não criou ninguém para viver isolado. Deus nos criou para viver em família. Família é projeto de Deus. O diabo ataca a família para destruir a família, para roubar a paz, a alegria. Esse homem então foi morar no sepulcro. A vida familiar dele foi destruída. Além da vida familiar, o diabo consegue destruir a vida profissional, porque ele vai trabalhar em quê? Não é? Ele vai trabalhar em quê? Volta lá comigo em Marcos, no capítulo 5. Volta lá comigo. O texto diz, né, no versículo 5, que ele andava sempre dia e noite. Então, ele não tinha mais paz. Ele não tinha mais um trabalho. Ele não tinha mais nada. Os demônios que habitavam nele, ele estava possuído. Destruíram a vida familiar dele. Destruíram a vida profissional dele. Não é? Ele não tem mais trabalho, não tem mais nada. Ele andava sempre, voltou para Marcos 5, versículo 5, aí andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Então note, vida familiar destruída, vida profissional destruída, vida pessoal, a dignidade destruída. O homem anda se ferindo com pedras. Lá onde acabamos de ler, Lucas 8, 27, na parte final, diz que ele andava sem roupa. Ele não andava vestido. Ele perdeu completamente o pudor. Perdeu completamente a dignidade. Porque os demônios que habitavam nele tinham domínio do seu corpo. Ele não tinha mais domínio de si. Ele era envergonhado, ele era humilhado. Ele era tratado como um bicho. Final aqui do versículo, está aí comigo em Marcos 5, final do versículo 4, só a parte final diz assim, ninguém o podia amansar. Amém? Deixa aqui as pilhas, Zé Bruno, obrigado. Ninguém o podia amansar. Quando você ouve a expressão amansar, você lembra do quê? O que se amansa? Quando eu ouço essa palavra, eu trago a memória, né? Não sei se você sabe, eu sou piauiense, eu cresci no Piauí. Eu sou acostumado, né, a ver bicho, cavalo, vaca, jumento. Quando me vem a memória amansar, eu lembro de um cavalo. Meu pai tinha um cavalo. Eu lembro quando era criança, lá para os 4, 5 anos de idade, ele, lá no Nordeste, ele tinha um cavalo de vaquejada. E o cavalo chamava Relâmpago, porque o cavalo era amarelo e tinha como se fosse um relâmpago na testa do cavalo, na cara do cavalo, um relâmpago branco, e o nome dele era Relâmpago, o nome do cavalo. Só que o cavalo era bruto, eu gostava de andar a cavalo, mas eu era criança, e aí eu pedi para o meu pai, eu lembro que ele dizia, não, que esse daqui é bruto, esse daqui ainda não foi amansado. E eu lembro do meu pai, quando ia andar no cavalo, não sei se você já viu, botava as esporas na botina, pegava o chicote, pai, o cavalo corria. Então, quando me vem a memória amansar, eu penso num bicho. Eu penso num bicho bruto. Eu penso num bicho indomável. Que era o que acontecia com esse homem aqui. Era o que estava acontecendo com esse homem. Os demônios que estavam nele acabaram com a sua vida familiar, profissional, acabaram com sua dignidade, acabaram com sua aparência. Imagina um homem que vive para lá e para cá, não corta o cabelo, não faz a barba, aparência tenebrosa, aparência amedrontadora. Lembro também quando eu era criança, lá no Piauí, no final da rua tinha uma mulher, eu não sei se ela tinha problema psicológico, eu não sei se era demônio, eu não sei. Eu sei que eu era criança e eu lembro da minha mãe dizendo, se você não se comportar, eu vou chamar a fulana doida. E falava o nome dela. Você já ouviu de alguém assim também, na sua rua, na sua vizinhança? Hoje a fulana é doida, eu vou mandar ela te pegar. E eu já ficava todo, não. Não é? Fulana é doida.
Não sei se ela tinha problema, não sei. Eu sei que a aparência dela era meio de cabelo esgranhado, aquela coisa meio feia. Eu era criança, eu ficava com medo. Agora imagine ver um homem parecendo um lobisomem, peludo, cabeludo, ferido, ensanguentado, machucado, com uma força descomunal, uma força incontrolável. Olha o que diz aqui no versículo 4, leia comigo. Estou em Marcos capítulo 5, versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso, foi pouca vez ou muita vez, minha gente? Muitas vezes preso com grilhões e cadeia. O que o povo pensava da província de Gadara? A gente tem que prender esse homem. Esse homem é um perigo. Esse homem é um problema. Ele coloca medo nas pessoas. É um homem que tem uma aparência amedrontadora. É um homem dominado pelo mal. Vamos prendê-lo. E tentaram. E prenderam. Só que ele tinha uma força que não era humana. Era sobrenatural. Vamos continuar a leitura no versículo 4. As cadeias foram por ele feitas em... Cadeias aqui, minha gente, está se falando de algemas, tá? A algema de hoje. Não é? As correntes de hoje, não sei se você sabe, uma algema dessas que a polícia tem, quando coloca no punho, quanto mais força para soltar, mais aperta. Então imagina, ele acorrentado, com correntes, preso, e ele simplesmente estraçalhava como se fosse um fio de cabelo. Uma força sobre-humana. Diz o texto que as cadeias foram feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. Ninguém conseguia conter, ninguém conseguia parar. Era um homem indomável. E quem olhava para ele pensava, não tem mais jeito. Para esse daí, não tem jeito. O diabo então destruiu a vida profissional desse homem, o diabo destruiu a vida familiar desse homem, o diabo destruiu a vida sentimental, até a vida espiritual. Porque se ele vive no sepulcro, ele está dominado por trevas. Ele está dominado pela força do mal. Se nos nossos dias, pleno século 21, tem gente aí que serve ao inimigo e vai fazer trabalhos em cemitério, e o inimigo manda de abrir um sepulcro para poder comer carne de gente viva, ou ter relações sexuais com defunto, se em pleno século 21 isso acontece, imagina nesse tempo aqui. Imagina nesse tempo. Não é? Este homem estava literalmente mergulhado em trevas. A vida emocional dele está completamente destruída. Quando não pregava o olho. Não é? O versículo 5 diz que ele andava de dia e... Você já por algum motivo teve que virar aí umas 48 horas direto, assim, sem dormir? Não é? Por algum motivo, trabalho, sei lá, alguma coisa, uma vigília, por exemplo, enfim. Não é? Eu não sei você, mas quando eu durmo pouco, não durmo a quantidade de horas que devo. Quando eu acordo de manhã, a cabeça está assim, ó. Alguém é assim também ou não? Só eu. Mas vai explodir, ó. Eu já sei, é porque eu dormi pouco. É só dormir que resolve o problema. Só que esse homem não dorme. Ele não prega o olho. É dia e noite, dia e noite, dia e noite. O Ivan como lobisomem, dia e noite amedrontando as pessoas, dia e noite se ferindo. E o que está agindo na vida dele não é só um demônio, vai ser uma legião. Quando Jesus chega, e esse momento aqui, essa ocasião aqui, é a única em todo o Evangelho, a única que Jesus pergunta o nome de um demônio. Não porque ele não soubesse, mas porque os discípulos precisavam saber, e eu e você também precisávamos. Se você ler todos os demais textos, Jesus diz, cala a boca e sai. Saia, simplesmente assim, sai, cala a boca e sai, cala-te, sai dele. Jesus não dá ibope para demônio. Eu nunca li na Bíblia Jesus perguntando qual é o seu nome, seu endereço, CPF, quem mandou, você veio fazer o quê, mas por quê, receber o quê, e a pessoa lá, e a entrevista. Eu nunca vi Jesus fazer entrevista com demônio. Essa é a única vez, em todo o Evangelho, que ele perguntou o nome somente, para eu e você sabermos, os discípulos saberem. E eles vão responder, né? É legião, versículo 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E eles responderam dizendo, legião, porque somos muitos.
A expressão, a palavra legião, era conhecida nesse tempo aqui, porque o Império Romano dominava o mundo, e o Império Romano tinha o maior exército do mundo, e uma legião era um pelotão de 6.000 soldados, comandados por um general. Então, o Império Romano tinha diversas legiões. Cada legião, comandada por um general, era dividida em 10 partes. Cada parte era chamada de coorte, um destacamento de 600 homens, né? Cada coorte era dividida em 6 partes, em 6 centúrias, comandadas por um centurião, que era o oficial que comandava 100 homens. Então, quando esses demônios dizem, nosso nome é legião, são 6.000 demônios em um único corpo. Note a devastação que esses demônios estão fazendo na vida desse homem. Mas tem um detalhe. Jesus diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Certamente, o diabo tentou de todos os meios tirar a vida desse homem. Por que não conseguiu? Por que não conseguiu? Porque Deus não permitiu. Porque o diabo age até onde Deus permite. Lembra na vida de Jó? Deus permite que o diabo tire o patrimônio de Jó, arrebente a família de Jó. Depois Deus aumenta o limite, permite que o diabo tocasse na saúde de Jó, mas não lhe tirasse a vida. Mas Jó permaneceu firme na fé, Deus honrou a Jó, sim ou não? Sim. Só que nesse caso aqui, não é? O diabo não tirou a vida desse homem, porque Deus não permitiu. Diga assim comigo, Deus tinha um grande projeto. Agora levante a mão e declare, Deus também tem um grande projeto na minha vida. Oh, querido, querida, o inimigo pode estar trabalhando contra a tua vida, a tua casa, a tua família. O diabo pode estar trabalhando para destruir a tua vida profissional, sentimental, o teu casamento. O diabo pode estar trabalhando contra a tua casa, mas saiba, o Senhor tem planos e projetos para você. E é dele que vem a libertação, e é dele que vem a saúde, e é dele que vem a vitória. O inimigo pode até se levantar, mas ele vai cair por terra, porque maior é o Senhor que está conosco. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A vida desse homem estava devastada em todos os aspectos, mas Deus não permitiu que o inimigo lhe tirasse a vida. Querido, querida, compreenda, Deus sabe até onde você aguenta, viu? Olha aqui para mim, Deus sabe até onde você aguenta. Aguenta o tranco aí, não desiste não. Está escrito que o justo viverá da... Também está escrito, tudo é possível ao que... Acredite, Ele tem libertação para você. Acredite, Ele tem saúde para você. Acredite, Ele tem salvação para a tua casa, para a tua família. Você pode até pensar, não tem jeito, não tem como. Para Jesus não tem caso perdido. Para Jesus não tem impossível. Tem coisa que é impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível. Esse homem aqui era visto por todos como caso perdido, como alguém que não tinha mais jeito, mas para Jesus tem jeito. Jesus atravessa o mar por causa desse homem. Jesus atravessa o mar para salvar essa alma, porque ele tinha um grande projeto. Através da alma desse homem, a família dele seria salva. Através deste aqui, a família dele seria salva. A região dele ouviria, através da vida dele, falar de Jesus Cristo. E o Senhor quer fazer uma grande obra na tua vida, para que através de você a tua família creia, para que através de você todos que estão à tua volta acreditem que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele opera maravilhas. Muito bem. Quando Jesus chega lá, e ele vai com este propósito. Versículo 7 diz assim: e clamando com grande voz, disse, aqui os demônios falando com Jesus, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Jesus é atormentador de demônios. Porque os demônios, até antes de Jesus, imperavam, destruíam vidas, pintavam e bordavam, como diz o ditado, faziam o que queriam e aconteciam, e ninguém fazia nada. Mas onde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Onde o Todo-Poderoso chega, mal nenhum vai prevalecer. E o Todo-Poderoso está aqui em nosso meio. Ele vai entrar na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, e vai operar com poder e glória. Creia! Jesus foi lá.
E Jesus, quando chega, já dá ordem para eles saírem. Mas aquela região, compreenda como o inimigo age. Naquela região de Decápolis, que era a região das 10 cidades, o inimigo agia porque ele tinha legalidade, ele tinha liberdade para agir. Querido, querida, compreenda, nós não podemos dar liberdade para o diabo. A palavra de Deus deixa claro, se você quiser anote, Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo, não dê, se você der ele vai entrar, se você der ele vai ocupar, não dê nem um milímetro, não dê nem um segundo, não dê brecha, não dê espaço, senão ele vai entrar. 1 de Pedro 5,8 diz que ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Cuidado com suas palavras, cuidado com o que você fala. Coloque um filtro na sua boca. Faz como o salmista, coloca, Senhor, um guarda ao lado da minha boca. Nem tudo que você pensa, você tem que falar. Tome cuidado com o que você fala. O inimigo vai agir em cima das suas palavras. Jesus deixou claro, por tuas palavras, Mateus 12:37, serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Cuidado com o pecado, porque o inimigo encontra ocasião no pecado, não é? Diz lá Apocalipse 12:10 que ele vai dia e noite diante de Deus nos acusar, mas no mesmo versículo diz que nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Oh querido, o sangue de Jesus estando sobre a sua vida, e você conhecendo essa palavra, você tem sabedoria, conhecimento, entendimento, o Espírito Santo enchendo, pode se levantar o inferno inteiro, vai cair por terra, porque o Senhor está contigo e te dá vitória. A gente não pode dar brecha. Nós estamos vivendo em tempos que as legiões de demônios estão aí. Eu não sei se você acompanha os noticiários. Ontem teve os desfiles das escolas de samba aqui de São Paulo. Hoje pela manhã eu vi um trechinho só do jornal e estava passando justamente a esse respeito. Vi um trecho só, ali acho que 10, 15 minutos. E era justamente sobre isso. Né? Falando dos enredos das escolas de samba. Todos eles, falou lá o nome das escolas, todos eles voltados, todos, voltados ao candomblé, voltados ao espiritismo, voltado a caboclos, a orixás, cantando, e uma multidão dançando, a multidão. Outra escola cantou, por exemplo, não é, da relação dos rios de água doce com o ser humano, das matas e florestas, mas tudo no sentido de atuação maligna, tudo no sentido da atuação do inimigo, cantando. Eu vi, ninguém me contou, essa semana, estive lá na sede, não sei se você sabe, a sede da Paz e Vida é lá na Cruzeiro do Sul, é a esquina da Marginal Tietê. E aí, vindo de lá para cá, sentido aqui a região oeste, passa, né, na Marginal, é do lado do AMB, é do lado do Sambódromo. Eu vi os carros alegóricos lá. O primeiro que eu vi, o primeiro da fila, um preto velho, 5 metros de altura. O segundo, uma Iemanjá, gigante. E a turma adora o inimigo, canta a respeito do inimigo e os demônios agindo. Aí na reportagem que eu vi hoje, depois de mostrar lá os sambas enredo, foram entrevistar uma dessas cantoras aí. E aí, o que a senhora acha, depois de 2 anos sem carnaval, o que a senhora acha disso? Ah, uma maravilha, carnaval é festa, carnaval é alegria, olha aí como é que está o pessoal alegre. E é isso mesmo, é isso que é o carnaval. As pessoas sem saber, cantando a respeito do inimigo, dando lugar para o diabo. Dá uma gugada depois lá, para você perceber como aumenta o índice de violência, como aumenta o índice de drogas, de mortes. Dá uma procurada no jornal, no Rio de Janeiro, essa semana, uma criança de 11 anos de idade foi atropelada por um carro alegórico e teve uma das pernas amputadas. Ela foi atropelada. Dá uma procurada nos jornais para você ver, não é? Então, carnaval literalmente quer dizer festa da carne. O inimigo sendo adorado, o inimigo sendo invocado. Não sei se você lembra, há poucos anos atrás, acho que coisa de 3, 4 anos atrás, antes da pandemia, numa escola de samba,
exibiu Satanás arrastando Jesus e pisando em Jesus. Você viu isso daí? Dá uma procurada na internet. Não estão louvando o inimigo, os demônios estão agindo. Você acha que ele está de brincadeira? Você acha que o inimigo está de brincadeira? Está não, querido. Abre o teu olho que ele quer te matar. Abre o teu olho que ele quer destruir tua vida, tua casa, tua família. Agora compreenda também, o Todo-Poderoso está com você. E ele estando com você, o maligno não vai lhe tocar, o maligno não vai lhe vencer, ele não vai ter poder sobre a tua vida, porque a tua vida tem que estar guardada no Senhor, o guarda de Israel, aquele que não dorme, e nem toscaneja vai te guardar, vai te livrar, vai te dar vitória. Quem está entendendo, diga amém. Agora faça a sua parte, não dê lugar, não dê lugar. Muito bem, Jesus então dá ordem para a legião sair, e naquela região, como eu disse no início da mensagem, essa região aqui de Decápolis era uma região em que as pessoas não serviam a Deus, não obedeciam à palavra de Deus. Isso é demonstrado pelo fato de que eles criavam porcos, tinha uma manada de porcos lá, e na lei de Moisés estava escrito que o judeu não poderia comer porco. E até hoje, judeu nenhum come porco. Até hoje. Ô pastor, mas eu não posso comer? Claro que a gente pode, amado. Quem quiser fazer uma costelinha lá no molho barbecue, deixa Deus se usar atrás que a gente almoça. Ô pastor, mas por que não? Porque Jesus disse, anote aí, Marcos capítulo 7, não é o que entra pela boca que contamina, porque o que entra pela boca depois sai, não é? Mas é o que sai da boca. É do coração que procede a prostituição, o adultério, a mentira, o engano, a loucura. Vamos ler isso para ficar mais claro? Deixa marcadinho que já voltamos. Marcos capítulo 7, olha o que o próprio Senhor Jesus, desliga o celular, Marcos 7, olha o que o próprio Senhor Jesus disse. Eu vou ler a partir do versículo 18, Marcos 7, 18. E ele, Jesus, disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas? E dizia, o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Contaminam o homem, é o que sai. E o Senhor quer ver eu e você com coração puro. Ele quer ver eu e você com coração sincero, um coração limpo. O diabo trabalha para colocar tudo isso no nosso coração. Mas onde a luz do Evangelho brilha, as trevas saem. Onde Jesus chega, o inimigo não tem mais força. E Jesus chegou lá na vida daquele homem que era tomado por trevas, por dentro e por fora. Aquele homem que vivia debaixo do poder de Satanás, agia pela mão do inimigo. Jesus chegou lá para levar libertação. Jesus chegou lá para levar transformação. Jesus chegou lá para transformar a vida dele. E creia, ele tem poder para transformar a tua vida também e fazer de você um testemunho vivo para o nome dele ser glorificado. Jesus permite então que os demônios entrem naquela manada que vai cair do precipício e morrer. E depois, volta lá comigo em Marcos 5, volta aí uma página, 2. Quando o povo da cidade vê que a manada de porcos foi precipitada, foram à cidade, foram contar aos demais. O versículo 15, Marcos 5, versículo 15, vai dizer o seguinte, leia comigo. Aqueles demônios, lembre que nós lemos há pouco, eles disseram, viesse nos atormentar. Lá em Lucas 8, 29, eles pediram para entrar nos porcos para não serem mandados para o abismo. O abismo é uma região espiritual de trevas, de tormento. Por isso, quando nós vamos expulsar demônio, a ordem, vá para o abismo. Não volte mais, vá para lá. Né? Voltou aí Marcos 5, versículo 15, está escrito assim. E foram ter com Jesus. Quem? Os da cidade. Né? E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado, o que tivera a legião. Tivera, está no passado. Teve, não tem mais. O que tivera a legião. Como é que ele estava agora, minha gente? Assentado. O diabo não lhe tinha roubado a dignidade. O diabo não lhe tinha roubado a paz. Ele vivia dia e noite acordado, virado direto
mas agora ele está sentado, porque o príncipe da paz chegou na vida dele, e o príncipe da paz tem paz para você, tem paz para a tua casa. Ô pastor, mas o inimigo se levantou, lá em casa está um pé de guerra, lá no meu trabalho está um pé de guerra. O príncipe da paz está indo com você, e ele vai levar paz, ele vai levar tranquilidade, em nome de Jesus. O homem agora está sentado, ele não está mais aterrorizando, ele não está mais amedrontando, ele agora não está mais parecendo um cavalo bruto, ele parece uma ovelhinha obediente, assentado. Continuando a leitura, além de assentado, diz ainda o texto que ele está vestido. Se você tiver uma caneta, anote aí, grife aí vestido, escreva do lado, Isaías capítulo 61, versículo 10. Porque esse homem que outrora vivia nu, ferido, machucado, com pedras, corpo ensanguentado, não é? Sem pudor, sem dignidade, sem nada, agora ele está vestido. Só que agora ele está vestido, mas não está vestido só com um pano, não. Ele não está vestido só com a túnica, ele não está vestido só com um manto que alguém deu para ele vestir, ele recebeu a roupa mais especial que existe. Isaías 61 diz, eu me alegro, eu regozijo do Senhor, que me vestiu com a veste de salvação, que me cobriu com manto de justiça. Jesus veste esse homem não só com pano, mas vestiu com veste de salvação, e ele tem salvação para você, ele tem salvação para a tua casa. Não pense, pastor, mas marido cachaceiro não tem jeito, para Jesus tem jeito. Pastor, mas esse filho é um nóia, não tem jeito, para Jesus tem jeito. Pastor, mas para essa situação não tem jeito, para Jesus tem jeito. Se para esse aqui teve, tem jeito para você, tem jeito para a tua família, tem jeito para o teu trabalho. Quem está entendendo, diga amém. Vestido, não só fisicamente, mas também espiritualmente. As trevas foram tiradas e a luz brilhou. E o texto continua dizendo, e em perfeito juízo, são completamente. Olhavam para ele e pensavam, um bicho. Olhavam para ele e diziam, corra, que lá vem o louco, o alienado, o possesso, o endemoniado. Não tinha conversa, não tinha jeito. Agora o homem está em perfeito juízo. Agora o homem está conversando, o semblante muda. Eu não sei se você já viu, se você já presenciou, vez por outra aparece aqui na igreja e a gente manda embora logo. Esses tempos atrás, aí numa sexta-feira como essa, apareceu um aqui, entrou aí pelo corredor, já veio aqui, dizendo ela não pode ir embora, ela não pode ir embora. E aí eu perguntei quem não pode ir embora, e aí manifestou aqui, até o semblante muda, aquele semblante horrendo. E aí na hora que manifestou, eu não vou sair. Eu falei, vai, nem encostei a mão, em nome de Jesus você vai sair. E aí alguns obreiros se aproximaram, e aí ele quis olhar para a obreira, vou destruir teu casamento, cala a boca, calou na hora. Eu sou legião, não vou sair, vai, e saiu. Porque o nome de Jesus, todo demônio tem que se curvar, e tem que obedecer, porque o nome dele é poderoso. Quem entendeu, diga amém. Saiu, o bom foi liberto. Mas olha um detalhe, ele foi liberto, esse que veio aqui na igreja, desviado, adorava ao Senhor, tinha até CD gravado. Olha só, não dê lugar para o diabo, viu? Jesus tem uma grande obra a fazer na tua vida. Não joga as coisas para fora, não. Não bota a perder, não. Faz a tua parte, que ele vai fazer muito mais. Amém? Se ele fez na vida desse homem, ele vai fazer na tua vida também. Agora, Jesus foi lá em Gadara, naquela região, para operar essa grande obra na vida desse homem. Um homem que tinha a vida em todos os sentidos destruída, agora ele tem a dignidade de volta. Agora ele tem a paz de volta, ele tem de volta o domínio do corpo e da voz, ele tem de volta do Senhor a autorização para voltar para a família, ele pode reconstruir a sua vida, ele pode reconstruir a sua casa, o seu trabalho. Jesus transformou completamente, Jesus operou, Jesus libertou, e ele tem poder para fazer muito mais na tua vida, creia. Só que compreenda, a turma dessa cidade aqui, é uma turma de coração duro, não é? Olha o que diz aqui, vou ler os versículos 16 e 17, acompanhe comigo.
E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu... Você encontrou o texto? Começaram a dizer para Jesus ir embora. Saia daqui. Porque essa turma aqui dava mais valor aos porcos do que a esse homem. Ô querido, ninguém vai te dar o valor que Deus dá, viu? Não espere que homem se valorize. Não espere que, infelizmente, não é todo mundo que vai dizer você é precioso, você é valioso, você é importante. Infelizmente não são todos assim, não são todos, mas saiba que para o Senhor você é valioso, para Ele você é importante, você é amado, você é menina dos olhos, Ele morreu por você, Ele derramou até a última gota de sangue por você, para que você saiba que você é amado, você é precioso, você é querido. Ele morreu, mas não só morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele tem para você vida, vida abundante, vida de verdade. Não caia no engano do inimigo, não deixe o inimigo encher a tua cabeça, dizendo que você nasceu para sofrer, dizendo que você nasceu para ser humilhado, envergonhado, para ter uma vida de sofrimento, para ter uma vida de vício, uma vida destruída, fracassada. Não deixe o inimigo colocar isso na tua cabeça, mas acredite, o Senhor diz a você: eu tenho vida para você, vida abundante, vida com paz, vida com alegria, vida e vida abençoada. Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Quando pediram para Jesus ir embora, ele não fica onde ele não é bem-vindo. Ele foi embora. Versículo 18. Estou em Marcos 5, 18. E entrando ele no barco, Jesus, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Olha aqui para mim. Esse homem, durante todo aquele tempo, não é? E Lucas diz que foi muito tempo. Não diz quanto exatamente. Não é? Se foram dias, semanas, meses, anos, mas muito tempo. Durante todo aquele tempo, ninguém foi para querer o bem dele, ninguém o viu com amor, ninguém o tratou com misericórdia. Ele era visto por todos como um perigo, ele era visto por todos como alguém nocivo, mas Jesus foi lá e fez o que talvez nem ele esperasse que pudesse acontecer. Jesus foi lá e fez por ele o que talvez nem ele mesmo acreditasse que pudesse acontecer. Jesus o libertou. E querido, querida, Jesus não quer escravo, Jesus quer gente que o ame, que o adore. Jesus quer gente que reconheça aquilo que ele faz por gratidão, por amor. E esse homem viu tudo isso, e ele pensava: eu estava nas trevas, eu estava debaixo do poder de Satanás, mas Jesus me libertou, Jesus me transformou. Eu quero estar com Jesus, eu quero estar com Jesus. Senhor, deixa eu ir contigo, eu quero estar contigo. Ele aprendeu a valorizar a presença de Jesus. Só que Jesus tinha um propósito na vida desse homem. Diga para a pessoa que está ao teu lado: ele também tem um propósito na tua vida, viu? Saiba disso. E aí Jesus não deixa ele ir junto. Mas Jesus diz o seguinte, versículo 19, acompanhe comigo. Mas disse-lhe: vai para a tua... Vai para onde, minha gente? Estou no versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua... Imagina como a família daquele homem estava sofrendo. Ó. A esposa, os filhos, os pais, os irmãos, como toda a família sofria em ver a situação dele e não poder fazer nada. Não podia fazer nada. Viu a devastação que o diabo fez, mas não podia fazer nada. Só que agora Jesus o libertou. Só que agora Jesus o transformou. E agora Jesus está deixando claro: vai para a tua casa, fala para os teus como Deus te amou, como Deus teve misericórdia de ti. Fala para os teus tudo o que o Senhor fez na tua vida. E querido, querida, o Senhor quer fazer uma grande obra para que você seja testemunho vivo na tua casa, na tua vizinhança, no teu trabalho, para que através da tua vida o nome dele seja glorificado. Vai para a tua casa. Olha aqui para mim. O lugar mais difícil dar testemunho é dentro de casa. É fácil dar testemunho na rua. É fácil dar testemunho para os ir fora. Dentro de casa, teu marido sabe se você é crente ou não, irmão. Dentro de casa, teu marido sabe quem você é. Dentro de casa, varão, a tua esposa sabe se você é crente ou não. Né? Dentro de casa, teus filhos sabem se você é crente ou é crente só na igreja.
Dar testemunho fora de casa é fácil, o difícil é dentro de casa. O difícil é ser cheio do Espírito Santo dentro de casa. O difícil é dar testemunho dentro de casa. Mas é o que Jesus está dizendo para esse homem fazer. Vai para a tua casa, conta aquilo que Deus fez na tua vida. Agora você está transformado, agora você pode retomar o casamento, agora você pode cuidar da tua família, agora você pode estar com os teus. Seja um testemunho vivo, e assim Ele quer fazer na tua vida, para você ser um testemunho vivo, para você anunciar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Ele opera maravilhas, Ele operou na minha vida, Ele vai operar na tua. Ele entendeu isso. Versículo 20, para terminar. E ele foi e começou a anunciar. Não foi só em casa, não foi só para a família dele, não. Ele foi às 10 cidades. Ele começou a anunciar em Decápolis. Naquelas 10 cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizeram. Olha aqui para mim. Aquilo que Jesus fez por ele, ninguém conseguiria fazer. Ainda talvez que o pai ou a mãe quisesse, não tinha poder para fazer. Ainda talvez que a esposa e os filhos quisessem, não tinham poder para fazer. Ainda talvez que o governante da província, da região quisesse, não tinha poder para fazer. Ainda que talvez os médicos, o delegado, os guardas quisessem ajudar e fazer algo, não puderam fazer. Porque tem coisa que é só Jesus que vai fazer por você. Por isso que o texto diz: quão grandes coisas o Senhor te fizera, e o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Você lembra daquele louvor que diz assim: quão grande é o meu Deus, louve, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Louve, abra a boca! Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. O nosso Deus é grande, é poderoso, e Ele vai fazer coisas grandes na tua vida, na tua casa, para que o nome dEle seja glorificado. Ele foi, começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. E assim Ele quer fazer na tua vida, para que o nome dEle seja glorificado. Quem crê nisso, diga glória a Deus, aplaude e glorifique a Ele, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez grandes coisas na vida desse homem, Ele vai fazer grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Se coloque em pé. Ele fez grandes coisas. Jesus realizou, amados, milhares, diversos, muitos milagres. No Evangelho só estão registrados 35. Por que só 35? Porque esses milagres, além de milagres, também são pedagógicos, também traz ensinamento para nós, amém? Também traz ensinamento. O diabo age aonde ele encontra lugar. Nós não podemos dar lugar, não dê lugar ao inimigo, amém? Tenha vida de oração, tenha vida de jejum, jejue, não é? São práticas, como eu estava dizendo aqui outro dia, é o dever de casa do crente, meu irmão. É o dever de casa meditar na palavra, é o dever de casa orar sempre, é o dever de casa jejuar, é o dever de casa buscar a presença de Deus diariamente, é o seu devocional, isso é o dever de casa todo crente. O problema de muita gente é que só quer a vitória, não quer fazer nada, não quer se mexer, não ora, não jejua, não busca, não congrega, não faz uma campanha, não quer se esforçar para nada. Ô querido, querida, Deus faz o impossível, mas o possível somos nós que temos que fazer. E se você fizer o possível, se prepare. Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Ele vai fazer grandes coisas na tua família. Ele vai fazer grandes coisas no teu trabalho. Ele fez grandes coisas na vida desse homem. Ele quer fazer na nossa vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei quais são as lutas que você tem travado, quais são as batalhas que você tem vivido, quais são os levantes que você tem enfrentado. Eu sei que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Eu sei que é Ele que tem a paz que você precisa, é Ele que tem a alegria que você precisa, é Ele que tem a vitória, e Ele quer te dar vitória, Ele quer operar na tua vida. Nós vamos orar, nós vamos falar com Ele.